Olá, muito boa tarde, bom dia a todos. Isto está a ser pré-gravado, portanto, nós vamos estar aqui à conversa, nós as duas, eu e a Margarida, para vos ajudarmos num tema que parece que é de interesse para todos nós e, sobretudo, para a saúde da mulher. Então, o tema que hoje vos trazemos é os disruptores endócrinos e a saúde da mulher e que impacto é que isso tem. Muitas de vós devem se estar a perguntar que é isto dos disruptores endócrinos, não é? Este palavreado assim mais rebuscado. Estes chamados disruptores endócrinos vão provocar alterações, desajustes hormonais. Parece que não tem nada a ver com o ciclo menstrual, mas tem a ver, sim, e muito com o que se passa no nosso corpo. O porquê de não termos uma menstruação regular, a questão de levar uma vida ativa e saudável e não conseguir ficar grávida. Então, estes disruptores endócrinos estão presentes no dia-a-dia sem nós nos darmos conta. E o que é que acontece? Provocam-nos alterações hormonais e desajustes menstruais associados, bem como outros sintomas e outras doenças com sintomas muito mais graves. Os disruptores endócrinos são substâncias químicas, a maioria são sintéticas, que vão alterar o nosso sistema endócrino, o que está encarregado de libertar diferentes hormonas no nosso corpo. Quando este sistema se altera, podem-se ver afetadas diferentes funções vitais, como o sono, como o metabolismo, como o crescimento e também o ciclo menstrual. Então, temos aquilo que nós chamamos contaminantes hormonais. Entre os mais comuns nós temos as dioxinas, os bifenóis, os falatos, os pesticidas e por aí vai. Há nomes bem mais estranhos. A questão é que alguns já estão regulamentados, outros nem por isso, e encontram-se presentes estes disruptores hormonais. Inclusive em produtos, que é aquilo que a Margarida nos vai falar hoje, produtos de uso diário no nosso ciclo menstrual. Não é assim, não é assim, Margarida? É verdade, Carla. Nós mulheres estamos em contacto intimamente direto com estes produtos e não temos noção, não é? Desde os pensos menstruais ou o famoso tampão, não é? O famoso tampão é rico nessas substâncias e está em contacto com a nossa mucosa vaginal. E como a nossa mucosa vaginal é muito irrigada, tudo o que nós colocamos lá, porque os medicamentos são facilmente absorvidos, não é? Pela mucosa vaginal, porque tem essa capacidade de absorver. O mesmo acontece, por exemplo, com um simples penso higiênico, ou por exemplo, o famoso tampão que nós O conhecemos, não é? famoso tampão, sim, Que são sim, sim. ricos nessas substâncias que tu mencionaste, Carlos, os agrotóxicos, as digoxinas, os petróleos, perfumes. Qual é a Exatamente. necessidade de estes. Antigamente, eu não sei se agora também se utiliza muito, mas antigamente as mulheres tinham o hábito de comprar aqueles desinfectantes vaginais e fazer os enemas, não é? Destruindo completamente a flora Aflora? vaginal. Hoje parece-me que isso não é hábito corrente, Ainda há mas quem faça contudo, irrigação vaginal, ainda há quem faça, sim, sim. ainda existem aqueles produtos na montra, não é? Dos supermercados que nós passamos, higiene íntima, não é? Que também estão cheios dessas componentes, destes disruptores endócrinos, não é? Que levam também a que ocorra determinadas patologias. Então, como é que as mulheres poderiam escolher outro tipo de elementos para cuidar do seu ciclo, da sua Falando ciclo nessa menstrual? questão, por exemplo, da higiene íntima, pronto, o que eu vou dizer vai chocar um pouco, não é? Mas nós devíamos lavar com água, era o suficiente. Nesse caso a mulher não se sinta tão confortável com isso, lavar com sabão de azeite, basta, do que utilizar aqueles produtos químicos que estão à venda no supermercado, porque vão danificar a flora intestinal e vão para a nossa corrente sanguínea através da absorção da mucosa vaginal. E claro, vai provocar todas essas doenças que falaste, a nível da tiroide, mais tarde pode ocorrer até neoplasias, a nível do colo do útero Sim, o e cancro da mama, o cancro do colo do útero e por aí vai, sim, não é? Um sem número de patologias. Aquilo que tu sugestionas a nível de kit menstrual, porque tu és sim, top na área, não é? sim. Quais são as alternativas que as mulheres têm para fugir a este tipo de situações?
E não é só das mulheres, eu digo também para as adolescentes começarem, Adolescentes. mulheres que tenham filhas, não é? Uhum. Comecem logo nelas a introduzir estes pequenos alterações nos produtos de higiene menstrual. E claro, as mães também, se querem dar o exemplo, convém as mães também mudarem, não é? Tem que ser de acordo com cada mulher. Há mulheres que se adaptam melhor ao copo menstrual, não é? E o copo menstrual, existe uma panóplia de copos, e isso tem que ser, às vezes as mulheres têm que experimentar aquilo que se adapta melhor, não é? E deve ser livre de plásticos, destes componentes químicos. Ok. Por outro lado, há mulheres que não se adaptam bem ao copo, podem usar os pensos menstruais livre destas substâncias e livre dos perfumes, porque é que um pensa até perfume? Não faz sentido, não é? Claro. E os pensos comuns têm. Estes pensos são de algodão orgânico, porque é orgânico, não é produzido com produtos químicos no seu cultivo, por isso é Claro. que é orgânico. E depois temos os pensos, que nem todas as pessoas se adaptam, os pensos reutilizáveis, que não têm qualquer produto químico Claro. que vão provocar São do alterações. tecido de algodão, não é? Sim. Que as mulheres podem utilizar, não é? Sim. Portanto, já existe uma série de propostas diferenciadas que nos obrigam a nós também estarmos mais atentas aos nossos ciclos, não é? Nós sabemos que o tal pensinho comum que nós conhecemos é mais económico, ok, só que a nível de saúde podemos pagar um pouco mais 50 cêntimos, não sei a diferença. Mas a fatura depois no fim da saúde acaba por ser muito cara, porque eu volto novamente a frisar, estes disruptores endócrinos, depois acabam por ser hormonais, são prejudiciais quer para homens, quer para mulheres. Nós estamos aqui a falar na questão das mulheres. Este tipo de disruptores leva ao aparecimento de doenças respiratórias, doenças reprodutivas, doenças metabólicas, doenças neurológicas, cardiovasculares. Eu podia continuar aqui o dia todo, não é? E afetam esta exposição, sobretudo na mucosa vaginal, ainda afeta muito mais. Porquê? Porque ao entrar na corrente sanguínea... Vai para a corrente sanguínea, é sistémico. Eles, entre aspas, é como se ficasse acumulado ao longo do tempo, não é? Além de que começou-se a perceber, claro que as pessoas têm uma maior propensão genética para uns disruptores que para outros, não é? Porque tem a ver com a genética do meio. E há alguns, sobretudo na questão do cancro da mama, que está a ser bastante estudado a nível, sobretudo ali em Espanha, sobre a implicação dos disruptores no cancro da mama, que tem sido estudado tecido a nível da anatomia patológica de mulheres que cederam o seu corpo à ciência, e esse tecido mamário consta mais de 15 disruptores. Não é? Isto é preciso ter muita atenção, sobretudo aquelas mulheres que têm filhas e que existe ali uma probabilidade de virem a desenvolver um cancro da mama. Então, toda a saúde ginecológica, toda esta questão da saúde menstrual, além da alimentação, porque sim, nós através da alimentação... Além também do simples shampoo que nós utilizamos, o simples shampoo do supermercado, não é? Claro. Que é rico nessas substâncias, basta um simples produto, não é? Não é o consumo... isso está à nossa volta. É isso, sim. A pintura que nós temos aqui nas nossas casas... Sim. Tem esses disruptores, a comida que nós trazemos também acaba por ganhar esses disruptores, se vier num saco plástico, a grande maioria não vem num saco de pele, não é? Não estamos imunes, não é? Mas podemos pelo menos controlar... Existem pessoas mais propensas que outras, mas aqui relativamente à saúde da mulher, é como se a mulher fosse muito mais propensa à acumulação destes disruptores endócrinos, o que vai pagar um bocadinho com uma fatura muito cara, porque existe um maior risco de cancro de mama, existe um maior risco de endometriose, existe um maior risco de síndrome do ovário poliquístico, porque eles já associam os altos níveis do bisfenol A, ok, a esta síndrome dos ovários poliquísticos. Então o que é que para contornar isto a indústria faz? Cria um bisfenol B, quer dizer, andamos sempre um bocadinho mais nisto. Aliás, estes resultados de que o bisfenol tem existem níveis muito altos em pessoas que sofrem de síndrome de ovários poliquísticos. Este resultado já foi publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Eles investigaram isto e chegaram a esta constatação. Mas chegaram à constatação que as mulheres são mais vulneráveis a estas substâncias devido às características hormonais que os homens.
Porquê? Porque nós não temos um tecido mais gordo, entre aspas, porque temos um embrião. Maior capacidade de absorção. Exatamente. E, portanto, é aquela que nos vai afetar mais. Vai afetar a questão, como eu já disse, da endometriose, ovários poliquísticos, os ciclos anovulatórios, que podem ocorrer em problemas de fertilidade, não é? Então, a questão está, como é que nós evitamos estes disruptores hormonais? Podemos começar pelo básico, não é? Mudando os produtos de higiene menstrual, que é tão simples. É fácil de encontrar novas opções. Novas alternativas. Sim, e sim. Também a questão da alimentação, o procurar produtos mais de agricultura biológica, menos substâncias químicas, menos substâncias tóxicas e, portanto, menos disruptores hormonais. E claro, vamos como vou explicar? Vamos não é a alimentação. Vamos à alimentação, sim, isso também é importante, mas vamos às emoções, estávamos a esquecer essa parte. Sim, sim. Vamos às emoções. Mas essa regulação do ciclo, como nós falávamos antes de estarmos aqui a partilhar com vocês, as emoções são muito importantes, mas esta parte fisiológica também tem uma grande preponderância, que nós não conseguimos regular algumas situações emocionais se a parte bioquímica do organismo não corresponder, porque temos falência de minerais, porque temos desregulação hormonal e por aí vai. Então, correto. É como se fosse, não é, Margarida? Um trabalho aqui em conjunto de mudança de paradigmas, de mudança de alternativas. E já existem muitas alternativas que as pessoas podem pegar, usar e sugerir às suas filhas, não é? Porque estamos a falar na saúde das gerações vindouras. Então, nestes produtos de higiene menstrual, a Margarida já sugeriu aqui bastante... alguns, com bastante fiabilidade, e também querias referir alguma coisa relativamente a nível da saúde menstrual, relativamente à alimentação, ao tipo de produtos que... Já acabaste por mencionar, né? Os alimentos mais orgânicos, os alimentos um pouco mais integrais, porque que são mais nutritivos do que um alimento processado. Isso também traz vantagens para o ciclo menstrual, sobretudo em vez de ser um arroz branco, um arroz integral. Os refinados, o glúten também, que altera também aqui bastante desta questão e que permite... Os açúcares. Exatamente. E a água, evitar que a água estejamos a beber água embalada de plástico, não é verdade? Porque sempre vai libertando algumas coisitas, não é? Até porque também é importante cuidar da flora intestinal, que está relacionada com a flora vaginal, então vamos cuidar do nosso intestino, não é? Aliás, dar alimentos saudáveis, sim. Claro, o tecido da flora vaginal é exatamente igual ao tecido da flora intestinal, e então é como se uma coisa estivesse diretamente relacionada com a outra, não é? Fala-se tanto na questão da endometriose, por exemplo, passa aqui também por relação destes contaminantes hormonais, não é? E passa também pela mudança de alguns hábitos e de algumas crenças. Nós falamos muito em plásticos no geral, mas depois não falamos em algumas situações que existem e que as mulheres, estamos a falar aqui da saúde da mulher, não têm conhecimento, não têm know-how. Então falar de saúde da mulher é um bocadinho abrangente, desde a nutrição aos ciclos de ovulação, etc, passando por esta saúde menstrual, que me parece pertinente. Queres deixar assim um tópico final? O tópico é que a saúde menstrual começa na adolescência. Se não se têm filhas, têm amigas, vamos começar a mudar este paradigma e começar a olhar para os produtos que usamos, não é? Se precisarem de ajuda, eu disponibilizo-me a vos ajudar a mudar aos poucos. Não vamos mudar de hoje para amanhã, mas gradualmente, porque a saúde é a base da nossa vida. É um bem essencial, mais vale prevenir que remediar, é isso mesmo. Sim. Acho que é a máxima que a gente deixa aqui hoje. Sim. Então, terminamos com isto, mais vale prevenir que remediar, do nosso podcast visual, vamos dizer assim, feito em cima do joelho, para partilhar aqui este bocadinho, porque algumas alunas tinham pedido para nós esclarecermos alguns pontos. E em que é que isto bate com o transgeracional e com a biodescodificação? Tudo, nós não podemos tratar alguém a nível de trabalhar a árvore genealógica de alguém se não houver corpo. Não é? Se não houver uma estrutura física que ampare a compreensão de uma estrutura, de uma situação emocional e ou transgeracional, não é? Portanto,
É como o corpo não é dividido por diferentes etapas, como se costuma dizer, é holístico, então tudo é trabalhado no mesmo. Grata, Margarida. Obrigada. Grata a todos que estiveram por aí. Se tiverem dúvidas ou alguma questão, a Margarida terá todo o gosto em responder. Fiquem bem ou melhor ainda.